Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra no dia de hoje, ela vem nos lembrar que muitas vezes nós somos esse rico que tem tudo para poder ajudar, nem que seja até mesmo as migalhas que caem na nossa mesa, se nós juntarmos, poderia alimentar uma grande multidão. E muitas vezes nós nos esquecemos disso, nós deixamos passar batido, nós vivemos só aquilo que é bom para nós nos preocupamos muito conosco e não olhamos o nosso irmão que está ali à nossa porta, pedindo um prato de comida, pedindo um copo de água, pedindo uma roupa para vestir. Assim como a palavra de Deus falava alguns domingos atrás, que muitas vezes nós seremos condenados porque nós vimos Jesus com fome, com sede, nu, preso, solitário e não fizemos nada por ele. E aí, quando a pessoa perguntava: Senhor, mas quando foi que aconteceu tudo isso e eu não fiz nada pelo Senhor? Foi quando você não fez por um dos meus menores. Quantas vezes nós não olhamos para a pessoa e julgamos ela pelo jeito que ela está vestida, julgamos ela por uma ação que ela faz. Novamente, a Quaresma nos remete a um tempo de pensar no que nós estamos fazendo, de pensar na nossa vida, de pensar em todos os nossos erros. E um dos principais erros que nós temos hoje em dia é esse julgar, é esse pensar somente em nós mesmos, é esse não nos preocupar com aquele nosso irmão que está ali caído no meio da rua assim. Nós vemos quantos moradores de rua não estão sendo mortos por pessoas que simplesmente acham legal fazer isso com a pessoa, por pessoas que simplesmente se divertem vendo um ser humano ser queimado vivo. E nós, se nós vêssemos uma cena dessa, o que nós faríamos? Nós iríamos ajudar esse morador de rua ou nós simplesmente passaríamos reto? Será que muitas vezes esse morador de rua que as pessoas estão queimando não é Jesus Cristo, que veio para poder nos testar, que veio para poder ver como a nossa fé estava? Será que nós não vamos deixar acontecer a mesma coisa que esse rico deixou acontecer? Vamos viver o bem bom enquanto nós estamos aqui, para quando nós morrermos, nós sofremos as tentações, para nós sermos atormentados que nem ele foi. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, como a própria leitura diz, não adianta nós pedirmos que Deus, que Jesus, que Abraão, que Moisés, que algum parente nosso que esteja no céu
queira nos dar o conforto, porque como a própria palavra diz, esse conforto não poderá ser dado. Porque quando nós tivemos a oportunidade de ajudar alguém, que nós tivemos a oportunidade de sair desse tormento, o que nós fizemos? Jogamos fora essa oportunidade. Nos preocupamos só com o nosso. Preocupamos só com aquele mundinho em que nós vivemos. Nós temos que ser diferentes, meus irmãos e minhas irmãs. É isso que a palavra de Deus nos convida hoje, a ser diferente e a amar cada vez mais os nossos irmãos. Lucas, mais uma vez, nos traz uma parábola forte, clara e inquietante, que corta a respiração e nos situa, a partir de Deus, na dinâmica das relações humanas. Deixar que a parábola se explique, que nos fale, que nos questione e que ilumine a nossa vida é a melhor atitude diante dela. Este é o tema. Um rico petrificado e fechado em sua riqueza apodrece com ela, ou seja, perde a sua humanidade e se condena, não porque tenha feito coisas más, mas porque estava cego e não viu o pobre à sua porta. É sem dúvida uma parábola de nossa sociedade. A primeira parte da narração fala de um rico, poderoso, suas vestes finas e elegantes indicam luxo e ostentação. Só pensa em banquetes suntuosos todos os dias. O rico não tem nome, pois não tem identidade humana. Não é ninguém. Era tão pobre que só tinha riqueza. Sua vida vazia de amor solidário é um fracasso. Muito perto, junto à porta de sua mansão, está estendido um mendigo. Não está coberto de linho e púrpura, mas de feridas repugnantes. Não sabe o que é um festim. Não lhe dão nem o que cai da mesa do rico para saciar a sua fome. Só alguns cachorros de rua que se aproximam para lamber-lhe as feridas. Não tem ninguém, não possui nada, só um nome cheio de promessas, Lázaro, que significa Deus é ajuda. O pobre está fora da porta, rodeado pelos cachorros de rua, mas só a uns passos da mesa do rico, que desperdiça comida em sua casa. O rico está dentro de casa, poucos metros o separam, mas há um abismo entre eles. Não há palavras, não acontece nenhuma forma de comunicação entre eles. Estão muito próximos, só os separa uma frágil porta, mas o rico não vê o pobre, não lhe interessa a sua pobreza, não olha, não o escuta. A segunda parte da narração nos situa diante de uma grande mudança de perspectiva. A reviravolta é total. Ambos morrem. A morte os iguala, de maneira que o tema das riquezas passa a um segundo plano. O pobre se salva pela misericórdia de Deus, ou seja, por graça. Porque Deus é Deus, por isso a salvação é dom, pura graça. O rico se condena por si mesmo, porque ele escolheu, porque não foi capaz de ver, descobrir e ajudar os pobres que estavam ao seu lado. Depois da morte, não há como mudar as coisas. O tempo de mudança é este. Cresce cada vez mais o número de portas que nos impedem de ver. Portas que nos distanciam da fome, do sofrimento, da pobreza, da desnudez que há do outro lado. A grande tragédia está no fato de levantar muros, cercas de proteções, portões eletrônicos que nos impedem de ver os rostos dos outros, que nos isolam uns dos outros e que nos fecham sobre nós mesmos como se ninguém mais existisse. O que Jesus lamenta é a nossa insensibilidade e a nossa indiferença diante daqueles que vivem na penúria. A riqueza pode ser um grande estorvo no coração. A púrpura e o linho podem ser um escândalo no mundo de pobreza. Os grandes banquetes podem ser um insulto no mundo onde impera a fome. Um excelente dia a todos. Conversa.